Imagine estar sentado numa mesa de pôquer com apostas altas, onde todos conhecem as regras, exceto você. Você joga as suas melhores cartas, a sua bondade, a sua lealdade, o seu esforço, e, no entanto, continua a perder tudo, sem entender por quê. É assim que a maioria de nós vive os relacionamentos modernos. Operamos com um mapa da realidade defeituoso, tratando o desejo e o amor como mistérios mágicos, o que resulta em confusão, frustração e dor desnecessária. Este livro é a oportunidade de tirar a venda dos seus olhos. Se você quer parar de sofrer por ignorância e começar a ver as forças ocultas, o modelo econômico do mercado sexual nos relacionamentos, que ditam quem desejamos e quem nos deseja, você precisa deste conhecimento. A escolha é sua: continuar a jogar às cegas ou aprender finalmente como o jogo funciona. Seja bem-vindo ao canal Refúgio Intelectual, o seu atalho para o conhecimento. Neste vídeo, vamos fazer o áudio resumo, capítulo por capítulo, do livro O Valor dos Outros, entendendo o modelo econômico dos relacionamentos para conseguir e manter mais do que você deseja no mercado sexual, de Orion Taraban. Mas, antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para não perder nenhum novo resumo. Se gostar do conteúdo, recomendamos que você adquira e leia o livro completo. Assim você aprofunda ainda mais seu conhecimento sobre o assunto e ainda apoia o nosso canal. Acesse o link direto na descrição do vídeo. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Orion Taraban é doutor em psicologia clínica e o criador do popular canal Psych Hacks, onde dedicou anos a observar e dissecar a dinâmica intersexual com uma precisão cirúrgica. Ele escreveu The Value of Others, O Valor dos Outros, em 2024, não para oferecer consolo, mas para entregar um guia pragmático que respeita a inteligência do leitor, evitando a perda de tempo comum em livros de autoajuda. A obra surgiu num contexto onde exortações morais e clichês banais falharam em resolver a crise moderna dos relacionamentos. O livro tornou-se famoso e essencial, porque tem a coragem de tratar o namoro e o sexo não como um reino sagrado, mas como um mercado impiedoso, governado pelas leis da oferta, da procura e do valor. Ele é relevante hoje porque oferece a única coisa que pode realmente curar o sofrimento romântico: a verdade objetiva sobre como o valor é percebido e transacionado nos relacionamentos humanos. Capítulo 1. Relacionamentos. São os meios nos quais o valor é transacionado. O autor inicia o livro derrubando qualquer romantismo ingênuo, afirmando que as pessoas querem coisas de outras pessoas. Outros seres humanos representam tanto um problema potencial, quando não nos dão o que queremos, quanto uma solução potencial, quando têm o que desejamos. Historicamente, desenvolvemos 3 abordagens para lidar com esse problema dos outros: mover-se contra eles, conquista; mover-se para longe deles, isolamento; ou, a mais comum e pró-social, mover-se em direção a eles, relacionamento. No entanto, não nos juntamos aos outros porque queremos as mesmas coisas, mas porque queremos coisas diferentes. Se eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero, temos uma base para uma troca. Portanto, relacionamentos não surgem do nada. Eles existem apenas onde valor é transacionado. Se nenhum valor é trocado, nenhum relacionamento existe. Para ilustrar essa realidade econômica, Taraban utiliza o exemplo prático de como avaliamos profissionais em nossas vidas. Um encanador não é inerentemente mais ou menos valioso que um cardiologista. No entanto, se o seu vaso sanitário entupir, você chamará o encanador, não o médico. Dessa forma, o valor é sempre avaliado em relação a um objetivo pessoalmente relevante naquele momento. Se o seu objetivo é desentupir um cano, o encanador tem alto valor. Se é tratar um infarto, o valor dele cai a 0 naquele contexto. Mas, cruelmente, o autor aponta que o encanador é muito mais valioso antes de consertar o problema do que depois, já que ninguém continua pagando o encanador depois que o trabalho termina. Isso exemplifica como o valor em relacionamentos flutua drasticamente com base na necessidade e na satisfação do desejo. A ideia central que o autor ensina aqui é que o valor não é objetivo nem estático. Ele é o resultado de um cálculo complexo e inconsciente realizado pelo nosso cérebro, que ele chama de calculadora oculta.
Esse processo avalia a escassez, o custo e a probabilidade de sucesso para atingir nossos objetivos. Como esse cálculo é complexo demais para ser processado conscientemente, nossa mente transforma o resultado matemático em uma emoção para nos impelir à ação. No contexto dos relacionamentos sexuais, essa emoção é o que chamamos de desejo. Quando sentimos desejo por alguém, é simplesmente nossa mente nos dizendo que aquela pessoa tem um alto valor percebido para satisfazer nossos objetivos, genéticos ou pessoais, naquele momento. Dizemos que agimos por emoção, mas a emoção é apenas a interface do usuário para uma lógica econômica fria e subjacente. A mensagem-chave deste capítulo é: as pessoas só entram e permanecem em relacionamentos com suas melhores opções percebidas. O desejo não é mágico, é a tradução emocional de um cálculo inconsciente de valor e utilidade. Capítulo 2. Relacionamentos sexuais são transacionados no mercado sexual. Muitas pessoas tentam ignorar a existência do mercado sexual, preferindo acreditar que o amor e o desejo operam em um vácuo sagrado. Taraban destrói essa ilusão logo de cara. O mercado sexual não se limita a aplicativos de namoro ou boates. Ele é onipresente e coincide funcionalmente com todo o mundo social. A verdade desconfortável é que qualquer interação entre dois adultos contém o potencial para uma transação sexual, independentemente de barreiras morais ou legais. Você não pode optar por não participar. Você já está no jogo. A questão não é se você está jogando, mas como você está jogando. Para navegar nesse caos, o autor introduz uma metáfora central poderosa. O mercado sexual é como um cais, onde existem apenas dois tipos de pessoas: capitães e passageiros. Para ilustrar essa dinâmica, o autor detalha os papéis distintos, porém complementares de cada um. Os capitães, historicamente um papel masculino, não nascem prontos. Eles precisam superar 3 desafios hercúleos que levam cerca de 10 anos para serem concluídos. 1. Construir um barco, desenvolver um estilo de vida atraente e recursos, ou seja, dinheiro e conhecimento. 2. Aprender a navegar, dominar a estabilidade emocional e as habilidades de sedução e manutenção de frame para enfrentar as tempestades. E 3. Traçar uma rota, ter um propósito ou missão de vida claro. Sem isso, um homem é invisível ou inútil. Em contrapartida, os passageiros, historicamente mulheres, possuem 3 prerrogativas de seleção. 1. Inspecionar o navio, avaliar o estilo de vida e a aparência. 2. Testar o capitão, criar estresse artificial ou tempestades em terra firme, para ver se o capitão mantém a compostura. E 3. Examinar o itinerário, verificar se o destino do capitão se alinha com seus desejos. A interação só avança se o passageiro gostar do barco, confiar no capitão e aceitar o destino. O que o autor ensina aqui é uma dura realidade sobre a assimetria do esforço e a invisibilidade masculina. Todos nascemos passageiros, crianças, mas o mercado exige que os homens se transformem ativamente em capitães para terem valor. Se um homem falha em construir seu barco ou aprender a navegar, ele é deixado no cais, ignorado pelas mulheres e desrespeitado pelos homens. O autor também aborda o fenômeno moderno das mulheres que se tornam capitãs. Embora isso lhes dê liberdade, cria o problema de 2 corpos. 2 capitães não podem comandar o mesmo navio. Uma mulher capitã raramente aceita ser passageira, e um homem capitão jamais abandonará seu navio, construído com anos de sacrifício, para ser passageiro de outra pessoa. Isso resulta em mulheres de sucesso competindo pelos poucos homens que restaram no cais, passageiros, o que gera frustração, pois esses homens não possuem as qualidades de liderança que elas desejam. A mensagem-chave deste capítulo é: no mercado sexual, os homens devem criar valor ativamente tornando-se capitães, construindo estilo de vida, habilidades e propósito, enquanto as mulheres exercem poder através da seleção rigorosa, inspecionando e testando, e confundir esses papéis gera falhas catastróficas na atração. Capítulo 3. Todos têm um valor no mercado sexual. Prepare-se para engolir uma pílula amarga. Você tem um preço. Gostamos de acreditar que todos os seres humanos são iguais, e isso é verdade sob a ótica da dignidade, nosso valor intrínseco, espiritual e infinito. No entanto, Taraban alerta que confundir dignidade com preço, nosso valor de mercado finito e comparável, é uma receita para o desastre romântico. No mercado sexual, a igualdade não existe.
Somos julgados impiedosamente com base no quanto somos desejados pelos outros. O autor argumenta que recusar-se a aceitar que você possui um valor sexual mercado não o remove do mercado, apenas garante que você fracasse nele, pois não se pode negociar efetivamente um produto cujo valor você se recusa a avaliar. Para navegar neste mercado, Taraban explica que o valor é composto por 3 moedas distintas: beleza, status e virtude. O grande erro prático que muitas pessoas cometem, especialmente os homens, é tentar comprar a atração usando a moeda errada. O autor usa o exemplo do cara legal, nice guy. Ele tenta comprar desejo sexual, que é acionado principalmente por beleza e status, usando apenas a moeda da virtude, ser gentil, leal, prestativo. O resultado? A friendzone, a indiferença. A virtude é essencial para manter um relacionamento, mas tem quase zero poder para iniciar a atração sexual. Você não pode pagar por uma Ferrari usando sorrisos e boas intenções. O mercado exige a moeda correta para a transação desejada. O ensinamento central do autor neste capítulo aprofunda-se na assimetria do tempo e do gênero. O valor das mulheres está fortemente atrelado à beleza, que é um indicador biológico de fertilidade e juventude, o que significa que o valor feminino tende a ser alto no início da vida adulta e deprecia com o tempo. Já o valor dos homens está atrelado ao status, capacidade de prover e proteger, que leva tempo para ser construído. Isso cria um desencontro trágico. Mulheres jovens, no auge do valor, muitas vezes ignoram homens de sua idade, que ainda não têm valor, e buscam homens mais velhos. Entender essa flutuação temporal é vital. A beleza é um ativo depreciável, enquanto o status é um ativo apreciável. Ignorar essa realidade econômica leva mulheres a desperdiçarem seus anos de maior poder e homens a desistirem antes de atingirem seu pico. A mensagem-chave deste capítulo é: no mercado sexual, seu valor não é o que você pensa que vale, mas o que o mercado está disposto a pagar. E tentar negociar desejo sexual oferecendo apenas virtude é como tentar comprar bens caros com uma moeda que o vendedor não aceita. Capítulo 4. Todos estão tentando negociar sua melhor oferta possível. Taraban inicia este capítulo com uma defesa provocativa dos mercados. Longe de serem males necessários, eles são mecanismos vitais que transmutam o egoísmo humano em comportamento pró-social. No mercado sexual, assim como no comercial, aprendemos que a única maneira de satisfazer nossos próprios desejos egoístas é satisfazendo os desejos de outra pessoa. O autor argumenta que a necessidade de negociar oportunidade sexual é o maior motor de autoaperfeiçoamento que existe. Se todos tivessem acesso sexual ilimitado e sem esforço, a sociedade entraria em colapso ou estaria cheia de tiranos narcisistas e intitulados. A tragédia não é ter que trabalhar ou negociar por amor e sexo. A verdadeira tragédia seria se isso não fosse mais necessário, pois é essa frustração esperançosa que nos obriga a nos tornarmos pessoas melhores, mais capazes e valiosas para os outros. Para explicar a tensão fundamental dessa negociação, o autor utiliza a analogia das companhias aéreas. Existe um antagonismo irredutível. Capitães, como as companhias aéreas, querem vender o máximo de passagens possível, pelo maior preço, para passageiros que não causem problemas, minimizando a perda em um domínio maximizado. Passageiros, por outro lado, querem a viagem mais luxuosa e exclusiva pelo menor preço possível, maximizando o benefício em um domínio minimizado, já que só podem estar em um navio por vez. Além disso, há o antagonismo de gênero. Homens, evolutivamente, querem o máximo de oportunidade sexual pelo mínimo de recursos. Mulheres querem o máximo de recursos pela menor quantidade de acesso sexual. Essas agendas opostas criam a necessidade de uma negociação constante, onde a competição serve como uma faca de 2 gumes, pressionando os preços para cima ou para baixo, dependendo de quem tem mais opções. O ensinamento central do capítulo culmina nas estratégias de otimização para cada um dos 4 arquétipos, baseadas na interação entre papel e sexo. Para capitães homens, a estratégia é acumular recursos e competência, e esperar, pois seu valor aumenta com o tempo. Para passageiras mulheres, a estratégia é investir na beleza física e agir rápido, pois seu valor de mercado tende a diminuir com o tempo. Já para as capitãs mulheres, a estratégia ótima, embora controversa,
seria trocar oportunidade sexual por recursos com o maior número possível de parceiros antes que seu valor decline. Por fim, para os passageiros homens, que têm poucos recursos e baixa atração, a única estratégia viável é oferecer o que os capitães homens relutam em dar: compromisso exclusivo, casamento, conjurando o valor do nada ao oferecer fidelidade a uma única mulher. A mensagem-chave deste capítulo é: em qualquer interação romântica, ambos os lados estão, racionalmente e impiedosamente, tentando maximizar seus ganhos e minimizar seus custos. E entender essa dinâmica econômica e os incentivos ocultos de cada papel é a única maneira de negociar um acordo que não deixe você explorado ou sozinho. Capítulo 5. A negociação. É o jogo fundamental dos relacionamentos humanos. Taraban introduz este capítulo com uma revelação surpreendente. Sua formação como ator ensinou-lhe mais sobre psicologia do que sua pós-graduação. Ele descreve o jogo de por favor não, um exercício de atuação que reflete a dinâmica fundamental de todos os relacionamentos humanos. No jogo, um querente só pode dizer por favor, e um doador começa dizendo não. O objetivo é transformar o não em sim. O autor usa isso para ilustrar uma verdade existencial. O universo vive fechado. A resposta padrão para qualquer desejo específico é não, devido à escassez. Como querer é gratuito e dar é custoso, o querente começa sempre em desvantagem. A negociação, portanto, é a arte de superar essa recusa padrão, muitas vezes utilizando o engano ou a manipulação emocional para conjurar valor e motivar a troca. Para exemplificar como essa negociação ocorre na prática, o autor detalha 12 estratégias centrais que os humanos usam universalmente para transformar um não em sim. Estas variam da intimidação, manipulação do medo, e sedução, manipulação do desejo, até táticas mais sutis como piedade, manipulação do nojo, culpa, e amabilidade, manipulação do afeto. Taraban explica que todas essas estratégias são formas de escambo emocional. O querente troca uma emoção evocada no doador pelo sim desejado. Além disso, ele descreve estratégias de gênero específicas para aqueles que tentam burlar o sistema. Homens agem como capitães de ferryboat, abdicando de sua autoridade e oferecendo levar a mulher para onde ela quiser ir, na esperança de conseguir passageiros que não conseguiriam de outra forma. Mulheres agem como clandestinas, utilizando a tática do avanço gradual, onde se insinuam lentamente na vida de um homem sem nunca negociar explicitamente o preço da passagem, ou usam sexo casual como um cavalo de Troia para garantir um compromisso sério. A ideia central que o autor ensina é que a comunicação verbal é secundária. O verdadeiro jogo é jogado no nível emocional e não verbal. O querente bem-sucedido deve desenvolver um terceiro ouvido para escutar a maneira como o não é dito. Assim como no jogo de quente ou frio, a tonalidade emocional do não fornece o feedback necessário para ajustar a estratégia. Se o não é furioso, você está frio. Se é hesitante, você está quente. A negociação eficaz exige, portanto, atenção plena, flexibilidade comportamental e a capacidade de manipular o estado emocional do outro para alinhar os interesses dele com os seus. A mensagem-chave deste capítulo é: a vida diz não por padrão, e para obter o que você quer, você deve dominar a arte da negociação emocional, aprendendo a ler nas entrelinhas da recusa e a oferecer a moeda emocional correta para comprar o sim. Capítulo 6. O jogador mais poderoso sempre vence o jogo. Taraban abre este sexto capítulo com uma afirmação categórica e desconfortável. Em cada iteração do jogo dos relacionamentos, o resultado depende de um único fator: o poder. Muitos tentam evitar essa conversa, preferindo a abstração reconfortante da igualdade, mas o autor argumenta que a igualdade é uma ficção útil para a sociedade, não uma realidade biológica ou relacional. Em qualquer interação, uma pessoa é sempre mais poderosa que a outra. O autor define poder não como força física, riqueza ou status, que são apenas proxies ou representantes do poder, mas sim como a capacidade de fazer com que outras pessoas ajam a serviço dos seus objetivos. Se você consegue fazer o outro fazer o que você quer, você tem poder. A recusa em aceitar essa dinâmica não protege ninguém dela, apenas garante que os ingênuos sejam dominados pelos que compreendem o jogo.
Para desmistificar como o poder opera na prática, o autor apresenta 10 princípios de poder que sinalizam quem está no comando de uma interação. Entre os mais notáveis estão: 1. Quem se move menos é mais poderoso. Como um rei no trono ou um bebê no berço, o poderoso obriga os outros a se moverem em sua direção. 2. Quem é menos comprometido é mais poderoso. Quem tem menos a perder dita os termos. 3. Quem tem mais opções é mais poderoso. A concorrência diminui o preço do que o outro oferece. E 6. Quem é mais tolerante à emoção é mais poderoso. Taraban explica que a verdadeira alavanca do poder é psicológica. A manipulação emocional só funciona se a vítima não consegue tolerar a emoção desconfortável, como medo, culpa ou desejo, que o manipulador instigou. Se você consegue sentir a dor sem reagir a ela, você se torna imune à manipulação e, portanto, incrivelmente poderoso. O ensinamento central deste capítulo é que o poder é, em última análise, uma batalha interna. O autor argumenta que não somos manipulados por outros, mas por nós mesmos, quando validamos as ideias inseridas por eles e agimos para escapar do desconforto emocional que essas ideias geram. A verdadeira força não é a ausência de emoção, que seria loucura ou psicopatia, mas a resiliência emocional, a capacidade de sentir profundamente e ainda assim escolher racionalmente não agir com base nesse impulso. Aqueles que dominam a si mesmos dominam o jogo, pois conseguem esperar, paciência, flexibilizar suas táticas e usar o conhecimento sobre o outro para adaptar sua abordagem, enquanto os fracos reagem impulsivamente para aliviar sua ansiedade. A mensagem-chave deste capítulo é: o poder não é material, é psicológico. Vence quem precisa menos do outro, quem controla suas próprias emoções e quem entende que a capacidade de tolerar o desconforto é o escudo impenetrável contra a manipulação. Capítulo 7. Atratividade é a chave para o poder nos relacionamentos sexuais. Taraban introduz este capítulo com uma verdade nua e crua. A atratividade não é apenas vaidade, é uma chave mestra que destrava quase todos os princípios de poder discutidos anteriormente. Jogadores atraentes têm uma vida mais fácil em todas as 3 fases do relacionamento. Eles são escolhidos mais rapidamente, negociam termos melhores e mantêm seus parceiros com menos esforço. O autor argumenta que a atratividade funciona como um halo, que faz com que os defeitos sejam perdoados e as virtudes exageradas. A boa notícia é que, embora nem todos possam ser atraentes, no sentido de corresponder ao ideal cultural, todos podem ser belos, através da autoexpressão autêntica, e, mais importante, todos podem aumentar sua atratividade atual. O autor então apresenta as 3 leis da atração, começando pela primeira lei. As pessoas querem o que elas querem, não o que as quer. Isso explica por que a perseguição frequentemente mata o desejo. Tentar convencer alguém a querer você é uma estratégia falida, pois o desejo não é negociável, é uma resposta a um estímulo. Para ilustrar a dinâmica prática da atração, Taraban detalha o conceito de o adorador e o adorado, que compõe a dinâmica da segunda lei, o equilíbrio da atração. Em qualquer relacionamento, os papéis não são iguais. Um parceiro é sempre mais atraído, o adorador, e o outro é menos, o adorado. O adorador tem a experiência emocional intensa de estar com quem ama, mas paga o preço de ter menos controle e poder. O adorado, por sua vez, desfruta de poder e conveniência, mas tem uma experiência emocional mais apagada. O autor ensina como medir a atração na prática. Para saber se uma mulher está atraída, observe o quanto ela dá. Ela quebra regras, inicia contato e facilita o sexo, agindo contra sua passividade cultural. Para saber se um homem está atraído, observe o quanto ele desiste. Ele sacrifica sua opcionalidade sexual e liberdade, algo custoso para ele. Se você tem que perguntar se alguém está atraído, a resposta provavelmente é não. Por fim, o ensinamento central deste capítulo culmina na terceira lei da atração. Todas as formas de atração são funcionalmente indistinguíveis. Isso leva ao mal-entendido romântico fundamental. Muitas vezes, não somos atraídos pela pessoa em si, mas pelas circunstâncias ao redor dela, como rejeição, distância, mistério ou competição. O cérebro não sabe diferenciar se o desejo vem da beleza da pessoa ou do medo de perdê-la. Isso explica por que ex-namorados parecem subitamente mais atraentes quando começam a namorar outra pessoa. A repolarização do poder
cria desejo onde antes havia tédio. O autor adverte que confundir a atração pelo contexto com a atração pela pessoa é uma armadilha perigosa que leva a relacionamentos instáveis. A mensagem-chave deste capítulo é: a atratividade é a alavanca suprema do poder sexual. Não tente negociar o desejo, pois as pessoas, especialmente as mulheres, medem seu interesse pelo quanto você está disposto a sacrificar, e a única maneira segura de ser desejado é tornar-se inegavelmente valioso. Capítulo 8. Não existe felizes para sempre. Taraban inicia este capítulo destruindo a fantasia final. O felizes para sempre não existe. Ele aponta que a maioria dos conselhos sobre relacionamentos foca apenas nas fases de atração e negociação, conseguir o parceiro, deixando as pessoas despreparadas para o seu próprio sucesso. A verdade dura é que um relacionamento só começa realmente quando o navio sai do cais e entra na fase de manutenção. Uma vez em alto mar, o objetivo não é mais conquistar, mas simplesmente não afundar. O autor usa a definição literária para ilustrar isso. Uma comédia é qualquer história que termina em casamento. Uma tragédia é qualquer história que continua após esse ponto. A única diferença entre os gêneros é onde a narrativa para. Se o filme A Primeira Noite de um Homem continuasse por mais 10 minutos após os amantes fugirem no ônibus, veríamos o pânico da realidade se instalando, não o triunfo do amor. Para exemplificar os perigos do alto mar, Taraban descreve 3 crises inevitáveis. A mais dramática, porém, é a tentativa de motim. Isso ocorre quando o passageiro, geralmente a mulher, sentindo-se seguro ou ressentido com a autoridade do capitão, tenta tomar o controle do navio. O autor fornece um exemplo prático de como um capitão deve lidar com isso. Não com força bruta, mas alinhando-se com o relacionamento. Ele sugere uma resposta verbal firme. Pelo bem do nosso relacionamento, não posso te dar o controle do leme. Se você soubesse navegar, seria seu próprio capitão. Se eu não soubesse o que estou fazendo, você não estaria aqui. Então, ou eu continuo no comando, ou te deixo na próxima ilha com um cantil de água. O autor ensina que o capitão deve estar disposto a perder o passageiro para salvar o navio, e o respeito do passageiro, pois a capitulação destrói a polaridade e a atração que mantém a relação viva. Neste capítulo, o autor foca em como navegar pelas 3 crises de manutenção. 1. A crise da desilusão, escolher entre a pessoa real imperfeita ou a fantasia projetada. 2. A tentativa de motim, disputas de poder onde o passageiro testa a liderança do capitão. E 3. A crise da calmaria, The Doldrums. Esta última é a morte lenta da paixão, onde o casal se torna colegas de quarto. Taraban ensina que para escapar da calmaria e reacender o desejo, é necessário reintroduzir risco, incerteza e separação. O desejo requer mistério. Se você é totalmente conhecido e seguro, você é entediante. Para que seu parceiro sinta sua falta, você precisa ir embora, ter sua própria vida. Para que ele se interesse, você precisa ser desconhecido novamente. A segurança excessiva mata o desejo sexual. A mensagem-chave deste capítulo é: o relacionamento não termina na conquista. Ele exige a navegação constante de crises previsíveis, onde você deve estar disposto a arriscar a relação, através de limites firmes e da manutenção da individualidade, para salvá-la do tédio e do desrespeito. Capítulo 9. O amor não tem nada a ver com relacionamentos. Taraban inicia este capítulo enfrentando a crítica mais comum ao seu modelo econômico, a ideia de que nem tudo é transacionável. Ele concorda, mas com uma reviravolta surpreendente. Existem bens não transacionáveis, como amizade, lealdade e amor, que são dados pelo simples prazer do doador, sem expectativa de retorno. No entanto, o autor argumenta que, justamente por não serem trocados por valor, não podem ser comprados ou ganhos, esses bens não requerem um relacionamento para existirem. Relacionamentos são mídias de troca. Se nada é trocado, o relacionamento não é necessário. Taraban usa o exemplo da lealdade de um fã por um ídolo. O fã pode ser devotamente leal, amar e até morrer pelo ídolo, sem que o ídolo sequer saiba que ele existe. Isso prova que o amor e a lealdade podem existir em sua forma mais pura fora de um relacionamento. A insistência de que o amor precisa de um relacionamento é, na verdade, uma tentativa hipócrita de transformar um dom gratuito em uma transação comercial. Eu te amei, então você me deve algo.
Para diferenciar o verdadeiro amor da paixão romântica, que ele descreve como uma doença mental, Taraban oferece uma definição cirúrgica do amor. É o eu humilhado, triunfante. É a sensação agridoce e enobrecedora de sacrificar o próprio ego pelo bem do outro. Para ilustrar a natureza não transacional do amor, o autor utiliza a analogia do sol. O sol brilha não porque nós merecemos, ou porque espera que brilhemos de volta, ou para ser pago. O sol brilha simplesmente porque é um sol. É da sua natureza brilhar. Ele é indiferente à nossa gratidão. Da mesma forma, o amor verdadeiro emana do indivíduo independentemente da resposta do outro. Se você para de amar alguém porque a pessoa te tratou mal, você nunca amou. Você estava apenas em uma transação que deixou de ser lucrativa. O ensinamento central deste capítulo é que o amor e o relacionamento são forças fundamentalmente opostas e antitéticas. O relacionamento exige regras, limites e troca justa, proteção do eu e garantia de retorno. O amor exige a dissolução do eu, o sacrifício total e a ausência de expectativas. Tentar fundir os dois na casamento por amor moderno cria uma contradição inerente que leva à miséria, pois somos puxados em direções mutuamente exclusivas. A generosidade infinita do amor versus a contabilidade rigorosa do relacionamento. O autor ensina que amar de verdade, muitas vezes, significa deixar o outro ir, como no final do filme Casablanca, pois querer possuir o outro em um relacionamento é, por definição, colocar o seu desejo acima do bem do outro. O amor é um ato de derrota vitoriosa, onde se ganha ao perder tudo. A mensagem-chave deste capítulo é: o amor é um dom gratuito que emana da natureza do doador e não exige reciprocidade. Portanto, ele não precisa de um relacionamento para existir. E misturar a lógica de sacrifício do amor com a lógica de troca do relacionamento é a receita para a confusão e o fracasso. Capítulo 10. Você não pode ter qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Taraban abre este capítulo com a consideração mais importante para o sucesso de qualquer relacionamento: a seleção. Ele afirma categoricamente que 90% do sucesso de um relacionamento se resume a escolher a pessoa certa. A maioria das pessoas falha porque opera sob a crença ilusória de que relacionamentos dão trabalho, no sentido de consertar o que está quebrado, quando, na verdade, a quantidade de trabalho necessária é inversamente proporcional à compatibilidade. O autor argumenta que a melhor maneira de evitar um relacionamento negativo é evitar se envolver com pessoas negativas. Tentar fazer um relacionamento funcionar com a pessoa errada é como tentar fazer a água subir uma montanha. É possível, mas exige uma quantidade exaustiva de energia que poderia ser melhor gasta aproveitando o fluxo natural da gravidade. Para ilustrar a falácia de que qualquer um serve, Taraban utiliza a analogia de um contrato de trabalho. Em um contrato padrão, como um termo de responsabilidade, as pessoas são fungíveis. Você pode trocar os nomes e o acordo permanece o mesmo. No entanto, um relacionamento real é não fungível. A dinâmica é criada pelas especificidades dos indivíduos envolvidos. O autor aponta que muitas pessoas tentam preencher a vaga de namorado como se estivessem contratando para um cargo genérico, ignorando se o candidato realmente possui a capacidade de realizar o trabalho. Ele compara o desejo comum de ter um relacionamento pacífico, amoroso e comprometido ao desejo profissional de ter um emprego que seja, ao mesmo tempo, bem remunerado, de baixo estresse e apaixonante. A dura realidade é que pouquíssimas pessoas são capazes de oferecer tal combinação, e insistir nisso com alguém incapaz é a receita para o desastre. O ensinamento central deste capítulo é a distinção crítica entre estrutura de relacionamento, o acordo negociado, e o relacionamento em si, a dinâmica entre duas pessoas. O autor ensina que você não pode ter qualquer relacionamento com qualquer pessoa. Você só pode ter certos relacionamentos com certas pessoas. A frustração surge quando tentamos forçar alguém a se conformar a uma estrutura para a qual essa pessoa não tem capacidade ou inclinação. Se você quer um relacionamento pacífico, você deve selecionar uma pessoa pacífica, não tentar pacificar uma pessoa caótica. A maturidade relacional envolve aceitar que a mudança do outro é improvável e que a seleção rigorosa baseada na realidade, e não no potencial, é a única salvaguarda contra o sofrimento. A mensagem-chave deste capítulo é:
O sucesso no amor não é sobre transformar o parceiro errado na pessoa certa através de esforço e comunicação, mas sim sobre a seleção impiedosa de alguém que já possua a capacidade natural de oferecer a dinâmica que você deseja. Capítulo 11. Sempre existe uma jogada melhor. Uma tipo onostios. Taraban inicia o penúltimo capítulo com uma premissa libertadora. O jogo do mercado sexual está em constante evolução, e não importa a situação, sempre existe uma jogada melhor, ou pelo menos uma jogada ótima que talvez não consigamos ver. Ele define o sucesso no jogo não apenas como fazer jogadas brilhantes, mas, fundamentalmente, como evitar erros catastróficos. A assimetria entre criação e destruição significa que um único erro pode demolir uma vantagem construída ao longo de anos. Para ilustrar a dinâmica do jogo entre homens e mulheres, o autor rejeita a analogia do xadrez, onde as peças e posições iniciais são iguais, e adota a do jogo de tabuleiro Axis and Allies, uma simulação da Segunda Guerra Mundial. Neste jogo, as potências do eixo começam com uma força militar superior e iniciativa, vantagem inicial, enquanto os aliados começam fracos e despreparados. A estratégia racional para o eixo é atacar rápido para vencer antes que o inimigo se fortaleça. A estratégia para os aliados é sobreviver e prolongar o jogo até construir uma força superior. Taraban aplica isso diretamente ao mercado sexual. Mulheres começam com a vantagem, eixo, e devem buscar a vitória rápido. Homens começam em desvantagem, aliados, e devem evitar a derrota até terem força para virar o jogo. Para exemplificar a estratégia ótima feminina, o autor apresenta a metáfora do portfólio financeiro. Imagine que um consultor lhe mostre um gráfico de uma ação que, historicamente, perde valor consistentemente ao longo de 40 anos após sua oferta inicial. Se você recebesse esse ativo, a única jogada racional seria liquidá-lo, vender, trocar, imediatamente, pois esperar significa perder valor. Taraban revela que este gráfico representa o valor de mercado sexual normalizado da mulher, que atinge o pico por volta dos 20 anos e declina com o tempo. Portanto, a melhor jogada para as mulheres é agir. Elas devem priorizar a troca de sua oportunidade sexual, enquanto ela está no auge, pelos melhores recursos e compromisso disponíveis hoje, em vez de esperar por um futuro onde seu poder de barganha será menor. Hesitar é permitir que seu eu futuro seja roubado. Por outro lado, a estratégia ótima para os homens é o inverso: esperar. Como o valor do homem, recursos, status, competência, tende a aumentar com o tempo, comprometer-se cedo é um erro estratégico fatal. O autor ensina que homens jovens devem focar em se tornar visivelmente competentes e acumular recursos, evitando o casamento precoce que drena os ativos necessários para construir sua capitania. Além disso, Taraban introduz a necessidade de prática. Ele argumenta que homens não podem esperar pela mulher ideal para então tentar seduzi-la. Eles precisam praticar com mulheres que não desejam tanto, para estarem prontos quando a mulher certa aparecer. Ele sugere o namoro sequencial, curto prazo, ou simultâneo, várias parceiras, como multiplicadores de força que aceleram a aquisição de habilidades relacionais e aumentam a opcionalidade masculina, permitindo que eles negociem de uma posição de abundância no futuro. O ensinamento central deste capítulo é a aplicação impiedosa da lógica temporal ao mercado sexual. O autor quer ensinar que as estratégias de homens e mulheres são fundamentalmente opostas devido às suas trajetórias de valor divergentes. O que é sabedoria para um, esperar e construir, é loucura para o outro, esperar e depreciar. O sucesso depende de reconhecer em que ponto do gráfico você está e fazer a jogada que maximiza seu ativo atual. Mulheres devem alavancar sua beleza e fertilidade agora para garantir segurança futura. Homens devem sacrificar a gratificação imediata agora para garantir poder e opcionalidade futura. A mensagem-chave deste capítulo é: no jogo do mercado sexual, o tempo é o adversário das mulheres, cuja estratégia deve ser agir cedo para maximizar o valor de troca, e o aliado dos homens, cuja estratégia deve ser esperar e construir valor para maximizar a opcionalidade tardia. Capítulo 12. As pessoas não querem realmente relacionamentos. Taraban encerra a parte teórica com uma provocação final, o título do capítulo. Se relacionamentos são apenas meios para transacionar valor, a conclusão lógica é que ninguém deseja o meio em si,
mas sim o fim, o valor. Se pudéssemos obter o valor, sexo, segurança, validação, companhia, de forma mais barata, fácil e segura, sem o custo de um relacionamento, nós o faríamos. E segundo o autor, é exatamente isso que a tecnologia moderna permitiu. Ele aponta dois grandes disruptores: o controle de natalidade, que removeu a necessidade de sobrevivência e reprodução da união homem-mulher, e a Web 2.0, mídias sociais, apps de namoro e pornografia de alta velocidade. Essas tecnologias criaram a ilusão de opcionalidade infinita e permitiram que as pessoas satisfizessem suas necessidades biológicas e emocionais sem a necessidade de negociar com um ser humano real e imperfeito. Para ilustrar o impacto devastador dessas mudanças, Taraban descreve o declínio acentuado de todas as formas de relacionamento, não apenas o casamento, mas até o sexo casual e as amizades íntimas estão em queda livre. Ele compara a situação atual ao mercado de trabalho. Ninguém quer um emprego, as pessoas querem dinheiro. Se pudessem ter dinheiro sem trabalhar, ninguém trabalharia. Da mesma forma, homens usam pornografia para obter gratificação sexual sem o custo de cortejar mulheres. Mulheres usam mídias sociais para obter validação e atenção, recursos emocionais, sem o custo de oferecer acesso sexual a homens. O resultado é um mercado estagnado onde ninguém precisa de ninguém, e a hiperconflação do casamento moderno, exigir que uma única pessoa seja amante, melhor amigo, sócio, terapeuta e pai, torna-se um fardo insuportável que a maioria rejeita. O ensinamento central deste capítulo é a previsão de uma nova era, a gig economy dos relacionamentos. Assim como o mercado de trabalho mudou de um emprego para a vida toda, para múltiplos contratos de curto prazo, o mercado sexual está se movendo para a otimização de valor através de múltiplos indivíduos. Em vez de tentar encontrar uma única pessoa perfeita que atenda a 100% das necessidades, o que é impossível e leva à solidão perpétua, as pessoas buscarão satisfazer diferentes necessidades com diferentes parceiros, um para criar filhos, outro para sexo, outro para companhia intelectual. O autor argumenta que o modelo de tudo ou nada do casamento tradicional está colapsando sob o próprio peso, e o futuro pertence àqueles capazes de navegar flexivelmente por arranjos não convencionais. A mensagem-chave deste capítulo é: as pessoas não querem a estrada, relacionamento, elas querem o destino, valor. E em um mundo onde a tecnologia oferece atalhos baratos, a única maneira de salvar as relações humanas é desempacotar o casamento e aceitar que nenhuma pessoa pode ser tudo para outra. Conclusão. O livro encerra com uma nota de sabedoria antiga para equilibrar a frieza econômica. No epílogo, Taraban evoca a passagem bíblica de Jesus e a moeda de César. Quando tentaram armar uma cilada para Jesus perguntando se era lícito pagar impostos, ele pediu uma moeda, apontou para a efígie do imperador e disse: "Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus." Esta é a lição final que fica com o leitor. O mercado sexual é o domínio de César. Ele é governado por poder, negociação, valor, beleza e troca. É um lugar de regras frias onde você deve jogar para sobreviver e prosperar. Tentar operar no mercado ignorando essas regras, esperando amor incondicional em uma negociação de valor, é tolice e leva ao sofrimento. No entanto, existe o domínio de Deus, o amor, os bens não transacionáveis, que transcende o mercado. O erro fatal que cometemos é a confusão de categorias. Tentamos comprar amor com dinheiro, dando a Deus o que é de César, ou tentamos pagar o aluguel com boas intenções, dando a César o que é de Deus. O livro ensina, em última análise, uma aceitação radical da realidade dual da vida. Para a vida prática, isso significa: jogue o jogo do mercado com astúcia, melhore seu valor, negocie com sabedoria e não espere que o mundo seja justo. Mas, ao mesmo tempo, preserve um espaço sagrado para o que não pode ser comprado, sabendo que o verdadeiro amor é um ato de graça que existe além das transações, não através delas. Ao separar o econômico do espiritual, o leitor se liberta da amargura e ganha o poder de agir com clareza em ambos os mundos. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Recomendamos que você adquira e leia o livro completo. Temos o link direto na descrição do vídeo.
Nada substitui a experiência direta com a obra na íntegra. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui no YouTube. Até a próxima!